Nessa quinta-feira, dia 27 de outubro, estamos então iniciando o nosso quadro Histórias de Juara. E hoje nós vamos estar conversando com a Cleonice aqui da Servgás, que é conhecida, por ser membro da família do seu Alfrânio, aquela família que teve o cinema aqui em nosso município na década de 80 e ainda a família aí que construiu a primeira casa de alvenaria aqui em nossa cidade. Nós vamos iniciar então esse quadro aqui com a Cleonice, nós conversamos com ela e resgatar essas memórias. Então esse é o quadro Histórias de Juara. E a gente sabe, homenagear um pioneiro é reviver a verdadeira história. A gente morou em Naviraí, Mato Grosso do Sul, né? Primeiramente a gente era de Alto Piquiri, e de Alto Piquiri a gente veio para Naviraí, Mato Grosso do Sul. Aí lá ficamos, eu ainda era, bem dizer, criança, adolescente. Meu pai tinha atividade de uma lanchonete, e foi aí que surgiu o nome Lanchonete Chave de Ouro, e que vindo para Juara ficou tudo como Grupo Chave de Ouro, material de construção, Chave de Ouro Cinema, Cine Chave de Ouro, Lanchonete Chave de Ouro, e assim ficou tudo como Cine Chave de Ouro, como tudo como Chave de Ouro. E essa vinda de vocês aqui para o município de Juara, como que era a sua amizade, a amizade da sua família, dos seus pais, nesse momento em que vocês vieram para a cidade? Era muito lindo, Herbert, a nossa amizade. Tanto é que até hoje a gente ainda está com essas amizades antigas. Quando a gente se encontra, os nossos povos antigos, que aqui começamos, Juara, a gente começa a lembrar tudo lá do passado, como foi, E isso é muito lindo, porque as nossas raízes permanecem, E graças a Deus a gente construiu assim um elo muito grande entre os jovens. Naquela época era poucos jovens, mas a gente se encontrava, nós tínhamos nossos encontros em casa, na casa dos meus pais, porque aqui a gente não tinha atividade na época. Foi somente depois que meu pai retornando para São Paulo, meu pai foi comprar o maquinário, para colocar o cinema, instalar o cinema. E aí foi que começou tudo, a parte de empreendimento para Juara, para os jovens, os adultos, tudo que tinha era só o cinema na época, e a nossa lanchonetinha, que a gente tinha Chave de Ouro, a gente ali fazia lanches, fazia os comes e bebes, era o encontro, era o point da época dos jovens. E esse cinema, como que era, Tinha uma lanchonete ali, como você disse, como que era esse evento da cidade na época? Era muito lindo, muito simples, muito lindo. O nosso cinema, ele era à frente de material, Aí a gente era chão batido, não tinha ainda piso, contrapiso. Meu pai mandou fazer uns bancos de madeira na época, Que eram uns bancos improvisados na época. Ele foi lá em São Paulo, comprou a nossa maquininha, que era o projetor 16mm, já comprou uns filmes também e trouxe para Juara. E a gente fazia aquele telão de lençol branco, porque nós não tínhamos outras chances de outras coisas na época. Fizemos um telão branco e colocamos ali onde a gente projetava os filmes em Juara. Aí os bancos, era esse que eu estou te falando, de madeira. Depois aí meu pai foi para lá e comprou umas carteiras, que a gente chamava carteiras, tipo carteira, na época, E aí trouxe para Juara também e o pessoal podia sentar. Eu sei que a gente tinha aquele trabalho de estar limpando, batendo água no chão para não ter poeira, para o povo não sentar lá e não pegar poeira, Mas era muito gostoso. A gente trabalhava, como eu falei, a gente foi assim... provavelmente a gente já foi colocar nós como repórter na época, porque a gente não sabia de nada. A gente era locutor, eu e meu irmão, Fomos improvisadas como locutora, Eu e meu irmão trabalhava também no projeto de passar os filmes também. Depois que veio alguns colaboradores que nos ajudou. A minha irmã, Cleide,
ficava na parte da bilheteria, minha mãe como segurança, junto com meu pai, ali ajudando a segurança e recebeu os ingressos que a gente vendia na época. E muitas vezes a gente passava 2 sessões, porque na época era pequeno, mas tinha muita gente já com sede de alguma coisa diferente. E a gente passava 2 sessões para receber o pessoal e o pessoal assistir esses filmes. E como que era feita a escolha dos filmes, né, para poder estar passando na época? Boa pergunta. Então, meu pai, coitado, com todo assim, né, trabalho, ele ia lá, escolhia, né, porque aquele tempo a gente não tinha nem telefone para a gente ligar em São Paulo e falar com o pessoal para eles mandar esses filmes para a gente. Aí meu pai, com muita dificuldade, ele conseguia ir lá, muitas viagens que ele ia lá e selecionava uma espécie de filmes e vinha para cá, para Juara. Muitas vezes, Herbert, os nossos filmes, em vez de vir para Juara, ia para Jauru, que os nomes é quase igual. Muitas vezes nós cansava de cancelar, às vezes, aquele trabalho daquele filme naquela noite, de passarmos aquele filme, porque o nosso filme tinha sido, assim, foi para lá, assim, invertido, né? Em vez de vir para Juara, foi para Jauru. E aí a gente tinha que esperar esse retorno para Juara desse filme para poder a gente passar. Então, às vezes, dá essa dificuldade para nós. E esses filmes, eu quero deixar bem claro, vinha todos pelo ônibus, tá? Aí se chegava uma semana, às vezes até chegar aqui, tá? Era difícil. Já teve época que o meu pai perdeu o filme, meu pai teve que pagar a cópia dos filmes, porque era muita chuva e molhou as películas do filme e tudo, e perdemos o filme na época, a cópia que veio para nós. E esse cinema aqui em Juara, né? Qual foi esse ano, né? O ano da instalação e quanto tempo ele durou aqui na cidade? Rapaz, aí você me pegou agora a memória, assim, mais de 70, deve ser por 80, por aí, né? Que a gente deve ter, meu pai deve ter construído esse cinema e nós colocamos aí para trabalhar. Então durou aí, teve a sua duração e momentos bem marcantes mesmo, né? E após aí esse encerramento do cinema, qual foi o destino dos materiais e o maquinário? Então, esses maquinários a 16 milímetros, na época meu pai acabou vendendo, não lembro para quem, foi uma pessoa que comprou e levou para uma dessas cidades do interior, mais interior do que Juara. Eu não lembro de falar quem no momento. Aí meu pai foi para lá, se incentivou com o movimento e com o entusiasmo que ele tinha, que meu pai era muito de entusiasmo, ele adquiriu as 2 máquinas 35 milímetros. Essas 35 milímetros ainda está na nossa chácara, que é a chácara da propriedade da família, né, do meu pai, a nossa, né? E até o nosso amigo saudoso Paulo Becker fez até umas reportagens com meu pai em cima dessas máquinas que vocês devem ter em arquivo na TV Juara. E elas estão lá, à disposição. Isto sim, né, há uns anos atrás a gente se juntou com a prefeita que era atual na época, e a gente se juntou e fizemos um documento assinado por toda a família, que meu pai tinha no coração, e o desejo dele é doar esse maquinário para que sirva de museu para Juara, que é uma relíquia para Juara. Porque tem muitos dos jovens que estão chegando hoje não conhecem essa parte de maquinário. Então, meu pai doou para a cidade de Juara, para a prefeitura de Juara. O que está faltando? Está faltando mais esforço das nossas autoridades para que eles vá e façam essa documentação certinha, se mover essa documentação e concretizar esse projeto, esse sonho que era do meu pai. Então, a gente está esperando nas autoridades. Eu tive a nossa amiga Sandy, já esteve comigo ali na chácara, fizemos um documentário, filmamos tudo e a Sandy colocou de novo esse projeto para dar uma andada, mas até agora a gente não teve retorno das nossas autoridades. Eu peço imploravelmente para as autoridades que eles passam isso em projeto e façam. O senhor prefeito, nosso amigo Carlos Sirena, que ele dê uma mão para os nossos vereadores para que concretiza este sonho do meu pai. Porque meu pai foi um pioneiro, foi um antigo aqui em Juara, que fez muito por Juara. Hoje ninguém conhece, né? Pode ser que até não valorizam, mas meu pai fez muito por Juara. Meu pai foi o que começou junto com o senhor José Paraná, Juara, né? O pai largou tudo lá para trás e veio para começar. Ele cria que muito assim que ele tinha aquele desejo, aquela sede
de construir uma Juara, que é hoje Juara está aí, muito linda, por sinal, muito bonita, para toda a população de Juara. E Cleonice, aqui em Juara, né, como que era o envolvimento político do seu pai, né, da sua mãe, o seu também, da família, nesse momento aí de colonização, nesse momento, né, que Juara estava iniciando? Vocês se envolveram com questões políticas, tentaram ser candidatos, foram apoiadores, né? Como que era esse envolvimento de vocês na época? Ah, sim, boa pergunta. É assim, meu pai sempre foi muito apoiador. Meu pai gostava demais de política, tá? Ele amava a política. O tempo que ele estava ágil, que ele estava em pé, mesmo assim sadio, com muita saúde, ele ajudava muito os nossos políticos aqui em Juara, tá? Ele foi uma pessoa que ajudou muito a parte do seu Zé Paraná, José Bezerra na época. Aí veio outros, ele foi sempre ajudando, né? Meu pai foi muito ativo em política. E a nossa família sempre foi envolvida, assim, em política, né? Da medida possível que a gente podia, a gente se envolvia, mas não como candidatos. Já tivemos pessoas da nossa família que foi candidato, sim. Nós tivemos o cunhado, né, o Paulo, né, que é o Paulinho do Bamerindos, foi vereador por vários anos, ali na Câmara de Vereadores, né, como presidente da Câmara também. E, assim, nós tivemos famílias já envolvidas, sempre a gente envolveu. E você poderia descrever, né, a Cleonice, né, de quando chegou em Juara e a Cleonice de hoje? Sim, eu quando cheguei em Juara eu tinha 12 anos de idade. Eu fui quase uma das primeiras alunas também do Colégio Oscar Soares, que é o que está na praça, hoje está em reforma, né? Porque é um orgulho para mim ver aquele colégio. Cada vez que eu vou lá, eu até dei vontade de chorar, porque eu lembro de tudo que a gente passou, as dificuldades que nós tivemos para nós obtermos material escolar. Muitas vezes meu pai teve que sair correndo, a pedido do Zé Paraná, correr atrás de material, alguma coisa para ajudar, né? Como também uma das primeiras assim, material para nós fazer a primeiro 7 de setembro de Juara, os repicas, os tambores lá, aqueles, não sei falar direito, os bumbas, né, na minha linguagem. Meu pai teve que ir lá em Cuiabá comprar esse material a pedido do Zé Paraná, para que a gente fizesse o primeiro 7 de setembro de Juara, o primeiro desfile. Então, eu era uma das componentes, as minhas amigas também eram. Na época, nós tínhamos a nossa amizade, né? São várias amizades que a gente construiu aqui. E a gente fez esse 7 de setembro, na época, através disso aí. E a primeira, né, ou pelo menos uma das primeiras casas de alvenaria aqui em Juara foi da sua família, né? E é verdade isso? Como que foi para vocês esse momento? Herbert, essa aí foi uma pergunta lá no fundão. Essa daí foi difícil, porque a primeira casa de construção foi a nossa mesmo. É ali hoje chama-se a Nelson Taborda Lacerda. Fica quase em frente à Câmara Municipal de Juara, né? Ela foi, assim, o material na época, meu pai trazia todos de barco, não tinha aqui em Juara material de construção. Vinha todos de barcos até Porto dos Gaúchos, porque não era liberado aqui ainda, nós não tinha estrada no rio ainda aqui. Então, até Porto dos Gaúchos, meu pai trazia esse material, ele comprava em Cuiabá, trazia até Porto dos Gaúchos. Aí se levava muitos dias também para se conseguir um caminhão para poder fazer esse frete, tirar do barco e trazer para Juara, porque a estrada de Porto dos Gaúchos até Juara também era complicada. Ali na Mestre Falcão, eu lembro muitas vezes que meu pai conseguiu passar muita dificuldade para atravessar ali, naquela ponte Mestre Falcão, que nós chamamos hoje, porque não tinha estrada. Então, muitas vezes atolava caminhão, era terrível ali. Mas meu pai trouxe todo o material de barco. Veio vidro, veio cimento, veio tijolo, veio tudo, né? Mas tijolo até um pouquinho ainda tivemos aqui, porque nós tinha a primeira olaria em Juara, que era do seu Neno. Mas a maioria dos material foi tudo de lá, de Cuiabá. E Juara atualmente se tornou a cidade, né, que você, o seu pai, a sua mãe sonhou, né, no momento que vocês chegaram? Sim, graças a Deus. Era o sonho do meu pai ver Juara bem e bonita e organizada. Pena que ele não alcançou tudo isso, né? Que agora tem 1 ano e meio por aí que ele faleceu. Ele faleceu em janeiro de 2021, né? Dia 21 de janeiro de 2021.
Então, pena que ele não alcançou tudo isso, porque também era o meu sonho ver meu pai vendo tudo isso. Eu queria estar passeando com ele, mostrando, mas devido às enfermidades, nós não tínhamos condições dele estar indo para todo lugar, porque era dificuldade para ele andar. Então, aí ele já vinha muito tempo enfermo, né? Já tinha mais de 10 anos que ele vinha lutando com as enfermidades, aí ele não pôde ver tudo, mas ele gostava. Quando eu podia, eu colocava ele no carro, meus irmãos colocavam, a gente dava umas voltinhas, mostrava alguma coisa para ele. Ele ficava muito feliz, ele chorava muito. Era uma emoção, ele chorava a todo instante quando ele via a Joara dele. Então, é assim, o nosso sonho era esse daí, né? De ver a Joara bem. E as suas considerações finais, né? O que você acha dessa iniciativa, né? Desse quadro, Histórias de Joara, né? Da gente estar resgatando essas histórias, né? Da sua família e de várias outras famílias. Ah, sim, eu achei bem legal essa iniciativa aí, agradeço pela oportunidade que vocês estão me concedendo, né? Já agradeço pela minha família, minha mãe está aí, graças a Deus, com seus 80 anos de vida, né? Vivendo Joara. Aí eu tenho meu irmão, o Clévio, está em São José dos Pinhais agora, a minha irmã também, né? Estamos para lá. Por motivo maior, o Clévio teve que ir lá por problema de enfermidade na esposa dele, na família dele. Ele teve que ir para lá, mas deixou o Joara para trás uns tempos, mas ele não vai ficar definitivo. Uma hora ele volta porque é a terrinha dele. Na verdade, nós não nascemos aqui, mas fomos todos criados aqui. Então, a gente ama este lugar. Eu, Herbert, eu vou te falar a verdade. Um dia eu estive em Cuiabá, e lá em Cuiabá, umas pessoas que morou em Joara falou tão mal de Joara e falou que isso aqui ia acabar, que isso aqui era. Aquele dia eu chorei, lá em Cuiabá eu chorei, dentro de um shopping eu chorei, que o cara me falou isso. Eu não sei te falar quem é o cara na hora, porque eu lembro dele Malemar. Eu fiquei tão aborrecida, tão triste, porque eu chorei, porque eu amo esse lugar, minha família ama esse lugar. Nós aprendemos a amar este lugar. Então aqui a gente cresceu, a gente casou, né? Graças a Deus casamos. Se demos bem, todos nós, né? Estamos casados, eu, minha irmã, todos nós casamos e construímos as famílias aqui, né? Então, Herbert, é muito maravilhoso a gente estar aqui. Eu agradeço a iniciativa do nosso amigo que está lá na Bahia, o Cid, né? Ele também lembrou da gente, até ontem ele conversou um pouquinho com a minha mãe, né? Eu agradeço a iniciativa dele, agradeço você. E, ao mesmo tempo, também, eu quero falar para você que eu fico feliz de lembrar assim, do pastor Luiz, que é seu avô, é um dos nossos pastores aqui, né, de Joara, e que deixou um legado dentro da Assembleia de Deus em Joara. Eu não poderia deixar passar em branco essa fala também dele, porque, Herbert, cada momento que ele vinha aqui no meu gás, aqui no meu depósito, na minha empresa, naquela porta, ele falava: irmã Cleonice, a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, isso ficou gravado no meu coração, na minha mente. Eu nunca vou esquecer do legado e da palavra que o teu avô deixava para mim. É um dos nossos pastores de Joara, de muitos anos. Inclusive, ele era muito amigo do meu pai, lá do Paraná. O pastor da Assembleia de Deus do Paraná, de Alto Piquiri, era o mesmo pastor do seu avô. É o pastor Israel, afinado Israel, também já faleceu, né? Então, é muito bom a gente ter esse elo de amizade. Eu quero deixar para Joara um abraço a todos. Gente, vamos crer que Deus é maravilhoso. Vamos abençoar a nossa cidade. Vamos projetar aos jovens que eles possam estudar, crescer e ter o legado que os nossos antepassados deixaram para nós. Eu agradeço que o meu pai deixou para nós educação, honestidade, amor ao próximo, né? E fé, acima de tudo.